E eu confesso que gosto tanto desta faixa dos Ahá e gosto tanto também. É uma honra tão grande dar voz aos jovens, àqueles que vão tomar conta disto tudo quando chegar a sua vez. O tempo de antena agora vai ser da exclusiva responsabilidade dos nossos 4 jovens, o André, o Jorge, o Francisco e o Tiago. Bom dia a todos. Bom dia. E é convosco, rapazes. Agora é convosco. Um assunto liberdade de expressão. Tenho que confessar que este tema, o ser humano deste tempo está habituado a pisar em tudo. Para consumir todas as sextas-feiras, 10 minutos depois das 10 da manhã. André Ferreira, Francisco Gomes, Jorge Afonso e Tiago Queiroz comentam os temas mais marcantes da semana de uma forma politicamente incorreta. Então, muito bom dia a todos os ouvintes. Neste programa vamos começar com um ponto prévio que basicamente é relativo ao Dia da Terra. É necessário lembrar as pessoas de que, apesar do tópico da Covid-19 dominar completamente os médias na atualidade, só se fala disso praticamente em todo o lado, não nos podemos esquecer do ambiente. A abordagem ao ambiente e sustentabilidade é um tema muitas vezes falado por nós, mas tendo em conta que o Dia da Terra foi no dia 22 de Abril, nesta passada quarta-feira, é pertinente dizer às pessoas também que nesta luta contra o vírus não devemos ignorar a Terra, não devemos deixar que esta causa seja ofuscada. Algumas consequências do vírus foram de certo modo positivas para a Terra em termos ambientais. O que é que eu digo com isto? Basicamente, com o isolamento e com muitas fábricas e produções a fecharem, as pessoas também estarem em casa, criaram certas condições para que algumas coisas boas acontecessem, tais como, por exemplo, em Veneza, como ouviu-se falar também nos média, os canais ficaram com água cristalina e cardumes de peixe voltaram a esses canais, assim como cisnes e patos, algo que já não acontecia há muito tempo, porque aquilo obviamente é uma zona bastante turística. A poluição do ar também desceu notavelmente a nível geral, embora aos poucos esteja novamente a crescer, digamos assim, por causa da abertura das fábricas. Já muitos países estão a levantar medidas impostas por causa do Covid. E muitos animais também, muitos repertórios de animais entraram em espaços urbanos e em cidades. Obviamente sentiram uma calma anormal e sentiram-se mais confortáveis a entrar no mesmo espaço. Se estes efeitos positivos aconteceram em tão pouco tempo, imaginem o que aconteceria se todos nós nos uníssemos na salvaguarda do ambiente e do nosso planeta Terra. Deixo aqui esta linha de pensamento, pensem nisso, porque se nós quiséssemos realmente conseguiríamos mudar isto, se calhar é mais rápido do que imaginamos. Sim, foi uma celebração do Dia da Terra com uma terra um pouco mais limpa, pelo menos comparando com os anos anteriores. E obviamente só esperamos que as pessoas também tenham noção e continuemos então com a terra assim mais limpa. Passando então ao nosso primeiro tema principal, e obviamente que não seria liberdade de expressão especial de 25 de Abril sem falarmos do 25 de Abril, não é verdade? E este ano há mais uma polémica em volta nisto, como toda a gente sabe, a Covid-19 fez-nos ficar fechados em casa e então a Assembleia da República vai ter as celebrações desta data amanhã numa sessão solene. Vão estar por volta de 46 pessoas. Primeiro, Ferro Rodrigues tinha dito que seriam 130 pessoas lá dentro, sempre tentando diminuir o máximo possível. Acabou por sair uma notícia ontem à noite a dizer que seriam então 46 pessoas a estar presentes então naquela sessão. Tendo em conta as características, se calhar, das pessoas que lá estão, se calhar não era a melhor forma de celebrar esta data, não é? Porque a maior parte das pessoas que estarão lá presentes estão todas acima ou na idade de risco desta Covid-19 e penso que até as celebrações vão ser feitas sem máscara. Portanto, penso que vai lá estar Marcelo Rebelo de Sousa, como é óbvio, e Ferro Rodrigues também, Ramalhianos, entre outros, e depois também temos as presidentes da República, como Jorge Sampaio ou Cavaco Silva, que não vão estar presentes, provavelmente também por causa desta situação de risco. Eu só venho aqui criticar um pouco esta sessão de celebração do 25 de Abril. Não que eu seja contra a liberdade, de todo, pelo contrário, não é? Eu sou a favor da liberdade, eu gosto de viver num país livre, não me veria a viver num outro tipo de país com outro tipo de governo, mas eu acho que se nós estamos todos obrigados um pouco a ficar em casa, eu acho que deveríamos ter também a noção, e principalmente o nosso governo e a nossa Assembleia, de
se calhar por um ano não celebrarmos a liberdade. Não é por não celebrarmos durante um ano o Dia da Liberdade que vamos no dia a seguir perdê-la. Obviamente que não vai ser não vai voltar amanhã se não a celebrássemos, portanto, isto também já não digo nada, né? Mas também não vai ser por aí, porque a liberdade só pode ser tirada por nós próprios através do nosso voto, como aconteceu noutros países e em anos passados, felizmente. Também critico que, por exemplo, ontem estava a fazer a pesquisa e veio-me à cabeça as celebrações fúnebres, que só podem ser, infelizmente, celebradas uma vez naquele tempo, não é? Portanto, e agora a DGS disse que as celebrações fúnebres têm de ser feitas por pessoas, com muitas poucas pessoas, e depois temos então a celebração de 25 de Abril, que é muito importante, sim, celebrar a data, mas quer celebrá-la em casa, mas estamos as nossas pessoas, os nossos Estados, está a ir para a Assembleia da República celebrar uma data que se calhar poderíamos fazê-la no ano a seguir, de uma melhor forma, celebrando 2 anos seguidos, porque nem é assim uma data fixa, são 46 anos, não poderiam ser 50 ou 45, são 46. Portanto, acho que aqui a Assembleia da República não esteve bem, na minha opinião, mas já vamos ouvir os meus colegas. Portanto, eu acho que isto deveria ter sido feito de outra forma e se calhar Ferro Rodrigues às vezes deveria estar um bocadinho mais calado, mas não vou entrar por aí. Sim, eu concordo com praticamente com tudo o que o André disse. Eu não percebo uma coisa, o que é que se passou em Portugal para de um momento para o outro estarmos a celebrar as datas não certas, passamos a celebrar os 45 e os 50, por exemplo, para andar a celebrar os que está no meio, não percebo isso. E depois, uma coisa que é, Ferro Rodrigues, como Presidente da Assembleia da República, tem-se mostrado provavelmente um dos piores. Já tentou fazer algumas piadas, mas sem dúvida o Presidente da Assembleia da República mais humorista ou com essa maior veia foi Mota do Amaral, no momento épico da Assembleia da República. Mas, voltando a isto, e mais muitas pessoas têm confundido o ser contra a celebração do 25 de Abril, neste caso, com ser contra o 25 de Abril. E o André falou isso, ou seja, o André é contra a celebração este ano, no contexto que nós vivemos, e, como podem ver, tendo em conta que faz este programa, não é contra o 25 de Abril. Em relação à malta, porque, em si, há grunhos contra o 25 de Abril, é normal, mas a malta que tem defendido o 25 de Abril tem defendido com argumentos um bocado idiotas, e um dos maiores é, só podes discordar do 25 de Abril porque o 25 de Abril, pois, tendo em conta que o feriado e a data se chama 25 de Abril, só podemos discordar efetivamente porque ele existiu. E, por outro lado, abre portas a uma argumentação de quem é verdadeiramente contra o 25 de Abril, do género, olha, sou o 25 de Abril porque houve ditadura. Olha, muito obrigado. Eu acho que as pessoas que defendem o 25 de Abril, e eu não defendo só o 25 de Abril, defendo o 25 de Abril e o 25 de Novembro, duas datas que acabam por ter uma importância de certa forma semelhante. O 25 de Abril acabou com uma ditadura, efetivamente. O 25 de Novembro veio acabar com uma ditadura em formação, ou com uma ditadura na tentativa de chegar ao poder, o que quiserem. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para o 25 de Abril. Se defender a liberdade de expressão, temos que defender a liberdade de expressão para os dois lados. E nós, mais que uma vez, já o fizemos. Nós, mais que uma vez, já atacámos Jair Bolsonaro e também já o defendemos no sentido da sua liberdade de expressão. Se nós somos amantes do 25 de Abril, se nós somos amantes da liberdade, é para ser amantes dos dois lados. De quem está connosco e quem está contra nós e quem nós discordamos. Porque se nós só aceitamos a opinião de quem nós concordamos, nós basicamente não gostamos do 25 de Abril porque gostamos de uma ditadura, da nossa ditadura. Sim. Ora, está totalmente de acordo. Aproveito para me juntar a tudo aquilo que o André e o Francisco disseram. Saúdo o Francisco por ter lembrado o 25 de Novembro, que é uma data bastante importante. Sobre esta questão do 25 de Abril, eu queria só falar em 3 pontos. Foi um estudo que saiu há coisa de 8 anos atrás, mas entretanto já é um bocado longínquo, mas ainda não foi feito outro nesta questão, a dizer que só 57% dos portugueses é que preferem a democracia e a restante percentagem prefere a ditadura. Isto são as tais resquícios de ditadura que, a meu ver, não se extinguem só à direita, mas também à esquerda. Podem não defender o Salazar nem o antigo regime, mas nota-se até nos seus comportamentos. Porque eu acho que os portugueses ainda estão um bocado longe desta noção do que é democracia e ditadura no nosso tipo de regime. Porque eu aposto que se aparecesse alguém no nosso país a dizer assim: olha, vamos suspender a democracia, vamos governar em ditadura, mas em contrapartida vou aumentar os salários a toda a gente,
vai haver pensões e reformas garantidas para todos e economicamente vão todos viver melhor desde que não abram a boca. Eu acho que 80% dos portugueses preferia viver em ditadura, porque na cabeça dos portugueses, na cabeça de muitos portugueses, liberdade ou ditadura tem a ver com um bom ou mau governo, e não é isso, são coisas totalmente diferentes. E nesta polémica do 25 de Abril, só quero dizer mais duas coisas. Estou cansado desta conversa e desta ideia de que quem não quiser festejar este ano 25 de Abril é fascista. Estou cansado desta conversa. E, Desculpa, Jorge, acaba por ser perigoso acharmos que toda a gente é fascista, porque depois desvirtuamos aquilo que verdadeiramente é o fascismo e abre portas à chegada do verdadeiro fascismo. Aliás, já não sei quem é que dizia no passado que os fascistas do futuro vão se intitular a eles próprios antifascistas. E só quero acabar por dizer que discordo do Francisco quando ele diz que o Ferro Rodrigues é um dos piores presidentes da Assembleia. Não, é o pior presidente da Assembleia que já tivemos. Aliás, mas isto que está a acontecer e o seu comportamento não me surpreende. Estamos a falar de um homem que numa escuta telefónica disse: estou-me a borrifar, para não dizer outra coisa, estou-me a borrifar para o segredo de justiça, e agora diz que se está a borrifar para as petições públicas. Portanto, não me surpreende nada o seu comportamento. É isto que eu tenho a dizer. Eu gostava só de clarear uma coisa, fazer uma ligação ao tema anterior relativamente ao Covid e à cerimónia. Apesar das medidas impostas na cerimónia do 25 de Abril, o não uso da máscara, na minha opinião, é um grande risco. E digo isto, não precisamos ser médicos para perceber que o uso da máscara evita ou diminui pelo menos parcialmente a infecção e o risco de propagação do vírus também. Mas sinceramente não fiquei admirado com estas decisões da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, visto que foi a mesma que referiu que não havia grande probabilidade do vírus chegar aqui. E pronto, agora vemos como é que estamos, mas pronto, só queria clarear isto. Mas agora, Tiago, desculpa fazer de advogado do diabo, nós também dissemos que não havia razão para preocupação, não é verdade? Não, mas graças às palavras dela também. Sim, claro. E uma coisa também que é importante, uma notícia no Polígrafo em relação àquela manchete que andou muito por aí do Ferro Rodrigues ter dito que não queria mascarados no 25 de Abril, na Assembleia da República não tem havido máscaras. Em nenhuma sessão. Tem havido alguns deputados que têm levado por opção, mas exatamente, obrigatoriamente não tem havido. Acho que também é importante deixar isto claro, porque esta notícia se espalhou muito. Exatamente. Podemos prosseguir? Por mim, sim. Ok, muito bem. Vamos então ao último tema deste podcast, que é aquilo que se está a passar ou seja, é aquilo que se está a passar em vários países, mas agora em questão os Estados Unidos da América, tem a ver com o Donald Trump e a situação dos Estados Unidos. Que esta semana o que aconteceu foi que nos Estados Unidos fechou o país à imigração para manter empregos nos Estados Unidos. Não sei se esta é a estratégia que Donald Trump gosta mais, mas é a estratégia que lhe resta, porque o que está a acontecer agora é uma mudança de estratégia. A antiga era apresentar os números do emprego e os números da economia para segurar a sua posição para as eleições de novembro, não é verdade? Mas a atual já é em desespero. Sim, é a estratégia que lhe resta, é combater esta pandemia da melhor forma que sabe, se bem que já cometeu vários erros, é melhorar a situação para as eleições de novembro. Só que agora acentuou-se a dúvida sobre se Donald Trump tem a vitória assegurada ou se o país vai ficar mais dividido. Eu acho que vai depender essencialmente da economia. Há vários fatores, o comportamento dele, certas questões sociais e socioeconómicas, mas sobretudo vai depender da economia. Porque se ele tinha bons números agora, as projeções são assustadoras. Por exemplo, a Bloomberg prevê uma queda de 14% do PIB americano e o desemprego a subir para 20%, quando atualmente está nos 3, 4%. Vai depender sobretudo da economia. Não sei se recordam, em 92, quando da eleição entre Bush pai e Bill Clinton, no debate, o Bush pai estava com um discurso tão empastoso que há uma altura que o assessor do Bill Clinton lhe grita: é a economia, estúpido. Pronto, eu acho que estamos a voltar ao tempo de é a economia, estúpido. Só para acabar esta questão, a questão das eleições ainda está mais 50-50 nesta altura. Só para recordar, raramente um presidente não é reeleito desde a Segunda Guerra Mundial. Só houve 3 casos, do Gerald Ford, do Jimmy Carter e do Bush pai. O Gerald Ford não conseguiu ser reeleito na sequência do caso Watergate e de certos problemas internos. O Jimmy Carter foi quando surgiram os problemas do petróleo, o choque petrolífero de 78, salvo erro. E o Bush pai foi numa altura em que tinha havido uma recessão durante 2 anos, a economia estava má, mas já estava numa fase de retoma, ou seja, não estava tão má como pode estar agora.
E, portanto, raramente isso acontece, mas desta vez pode acontecer. Vai depender da economia, vai depender de Donald Trump, daquilo que ele vai fazer, porque se fizer muitas asneiras pode-lhe correr mal, mas também vai depender de Joe Biden, que tem que, como é que eu ia dizer, tem que entusiasmar as pessoas, que até agora não o consegui fazer. Sim, tem de fazer contraparte. Sim, eu preocupa-me isto porque o Bush pai não foi eleito, vingou-se com George W. Bush, o filho dele, e imagina a vingança que Trump vai dar ao mundo. Só dá só uma coisa, o facto de Trump dar a volta ao seu discurso em relação ao Covid-19, o problema... E em tão pouco tempo. O problema é que ele, entretanto, ontem à noite já disse, surgiu injeção com desinfetante, uma vez que houve um estudo que saiu que disse que um desinfetante poderia ajudar a combater o vírus, assim como a luz ultravioleta, e ele surgiu um tratamento à base disso. Ele diz coisas boas e depois diz coisas que descredibilizam. Mas deixa-me só dizer que também há um aspecto curioso, que cada vez que há números maus ou coisas más sobre Donald Trump, ele consegue sempre retirar uma coisa positiva. Neste caso, como os Estados Unidos, salvo erro, ainda são o país que tem mais infectados, eles são muito poucos em comparação com a população total do país, que é 360 milhões. Até aí ele consegue tirar o positivo da questão. Ele é o António Costa dos Estados Unidos, só que o Trump não sorri tanto como António Costa. Pois não, mas é normal, se ele sorrir, arrebentam-se os pontos da plástica. Então acho que podemos dar por terminado o nosso programa desta semana, um programa especial de temporada final. Fizemos amigos no Parlamento e... Agora voltámos a fazer mais amigos dentro do nosso país, porque agora temos de fazer amigos cá dentro. Ficou marcada uma temporada, não sei se teve mais programas, se não, penso que sim, e também do nosso crescimento mais uma vez, do meu em pessoal, e que os podcasts penso que estão cada vez melhores em vários aspectos. E deixar também a linha de para a semana estamos aqui a celebrar o programa 100, por isso, como o Jorge disse, já são 10 anos de bagagem. E para a semana, o programa 100, voltamos a estar cá os 4. Voltará a ser especial também. Que a Maria João nos queira aturar outra vez. É um gosto, eu estou aqui com um sorriso até às orelhas, a pensar em várias coisas, o tempo é curto, mas só relembrando, que idade é que vocês têm? 22. 24. 20. 22, 24, 20 e o Francisco? 21. 21. Uau! Eu hoje levo a economia, estúpido. E antes de me ir embora, por favor, quem é que vos criou? Nomes de quem vos criou? Quem é que teve o papel ativo na vossa educação? Jorge? Foram os meus pais. Que se chamam? Que se chamam? António Jorge e Irene Manuela. Francisco, e no teu caso? João Batista e Maria Severina. Não complicado assim. Tiago. Alvin Queiroz e Graça Queiroz. André. Maria Helena. A todos estes nomes, assim, um abraço sentido.